Fala, galerinha da matemática. Estudaremos um pouco a respeito das funções algébricas, tá? Esse que é um conteúdo extremamente importante e que envolve diversos conceitos, né, relativos à álgebra e à matemática, assim como que são de extrema importância para outras ciências, né, para o desenvolvimento do conhecimento em si. Iniciando, pessoal, a gente pode pensar o seguinte: vamos ver aqui uma representação de conjuntos através de diagramas, tá? Temos o conjunto A, conjunto B e esse conjunto imagem aqui. Então, esse conjunto A, renomeado aqui como domínio, ele é um conjunto que tem finitos elementos, né? Tem a quantidade numerável de elementos, ou seja, possui 2, e o contradomínio possui 3 elementos. E por sinal, o conjunto imagem possui 2 elementos, tá? Então, assim, a gente diz o seguinte, que a função ela tem um papel, né, ela associa cada elemento do domínio a um elemento da imagem. A gente diz através desse sinal aqui, esse símbolo que a gente pode ter como implicação, que o elemento 1 do domínio ele implica o elemento 2 do contradomínio. O elemento 2 do domínio implica o elemento 3 do contradomínio. E por sinal, esse 2 e esse 3 do contradomínio passam, né, a ser denominado como imagens. Então, o 2 e o 3 são imagens dessa função, tá? E o 1 e o 2 aqui, nesse conjunto, o conjunto do domínio, pertence, né, ao domínio da função. E aí, assim, o papel da função é associar justamente isso, estabelecer essa relação de implicação de cada elemento do domínio para um elemento do contradomínio, certo? Então, a gente pode estabelecer essa relação dos conjuntos da seguinte maneira. Essa relação, nós temos o domínio é formado pelo conjunto com os seguintes elementos, 1 e 2, né? A imagem é formada por esse conjunto com os elementos 2 e 3, né? E o contradomínio possui os elementos 2, 3 e 4. Esse 4, por sinal, esse elemento 4 pertencente ao contradomínio, ele não faz parte da imagem, tá? Mas não tem problema. Se o 4 não existisse, também não teria problema, certo? Então, a gente pode começar a pensar assim, como que a gente pode definir essa função? A gente tem que ter a função como uma lei, né, de associação que estabelece essa implicação. Qual é a propriedade utilizada para fazer essa relação em que o 1 implica 2? Você consegue imaginar? O 2 implica 3. Inclusive, já está expressa aqui, tá vendo? A gente pode pensar o seguinte, a função é a função f de a em b, e isso indica o quê? O domínio está no conjunto A e o contradomínio no conjunto B. Ela faz a implicação do conjunto A para o conjunto B, ou seja, de A para B. E a lei de formação você pode definir como f de x, né? Essa é a nomenclatura, igual x mais 1, porque você percebe que quando o domínio é 1, 1 mais 1, 2. Nesse exemplo, quando o domínio é 2, 2 mais 1, 3. E assim por diante, mas nesse caso nós só temos esses elementos. Ou ao invés de você colocar o f de x, pessoal, você pode escrever y. Então a gente entende o seguinte, esse x é o domínio, tá? É uma variável, ele tem mais de um valor, ele varia, tá? Ele é o domínio. Só que como ele é domínio, a gente diz que ele é uma variável independente, tá? E por outro lado, o f de x ou y, como você entender, esse f de x também vai variar, porque de acordo com o x variar, o resultado aqui, a imagem, varia. Então, o f de x também é variável, só que a diferença é que o f de x ele é independente, ou seja, o f depende de x, ou seja, o y depende do x. O y é independente e o x é dependente. Só que ambos, tá, são variáveis, tanto o x quanto o f de x, tá? Então a gente pode estabelecer algumas propriedades para definição de função. Temos duas básicas, duas condições. A primeira é, todo elemento do domínio tem um correspondente no contradomínio, ou seja, todo elemento que está no domínio deve, né, associar a um elemento no contradomínio, ou seja, em outras palavras, não sobra elemento no domínio. Todo elemento que pertence ao domínio deve possuir imagem. E uma segunda condição que se assemelha muito à anterior é o seguinte, cada elemento do domínio tem uma e somente uma imagem, ou seja, o 1 do domínio só implica em um elemento no contradomínio. O 2 aqui só implica também em um único elemento. O 2 não poderia estar associado, por exemplo, ao 3 e ao 4 ao mesmo tempo. Isso que a condição está querendo dizer. Cada elemento do domínio tem uma única imagem, certo? Prosseguindo, a gente pode ver um outro exemplo aqui, em que A é o nosso domínio, né? A
no diagrama que o A representa o conjunto do domínio e o B representa o conjunto da imagem, certo? Então, assim, esse menos 1 associa a 1, certo? O menos 1 tem uma imagem, uma única. O 0 tem uma única imagem. O 1 também tem uma única imagem. O 2 uma única imagem. O 3 uma única imagem. Então, nós temos a condição aqui de que não tem nenhum elemento do domínio associado a mais de um elemento no contradomínio. E também, todo elemento do domínio está associado a pelo menos associado a um elemento. Ou seja, não sobra elemento no domínio, certo? Então, se você consegue imaginar qual é a lei de formação dessa função, vamos tentar estabelecer aqui os conjuntos, tá? Representar aqui de maneira através de uma outra representação algébrica. A gente pode pensar assim: o domínio formado pelos elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3, ou seja, ele possui 5 elementos, certo? E a nossa imagem possui os elementos 0, 1, 4 e 9. E por sinal, o contradomínio é o mesmo, 0, 1, 4 e 9. Nesse caso, o contradomínio é o próprio conjunto imagem, ou seja, não sobrou nenhum elemento além da imagem, certo? Então, assim, tem um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção. Observe alguém que poderia dizer, e esse 1 aqui que é o elemento da imagem que possui dois domínios diferentes associados a ele. Não tem problema. Tipo, uma imagem, pode ter associado a ela mais de um domínio. O que não pode é um domínio associar diferentes imagens ao mesmo tempo, certo? Isso que não pode. Mas a condição as duas condições, são todo elemento do domínio associar a uma imagem, então toda que associou, e a segunda cada elemento do domínio associar a uma única imagem, então tá certo. Mas a imagem ela pode ter como domínio, pode ter mais de um domínio, certo? Nesse caso o 1 tem o domínio menos 1 e tem o domínio 1 também, certo? O 1 da imagem aqui. Então você consegue imaginar a lei de formação que associa A e B? Vamos ver? Função, eu chamei essa função de G para diferir da outra. É uma G de A em B, porque associa os elementos do domínio A ao contradomínio B. E essa função é definida por essa seguinte lei. G de x é igual a x ao quadrado. O x é o nosso domínio, é o nosso domínio x, e o g de x é a imagem, certo? Então, assim, o x é independente e o g de x é independente, tá? Desculpa, o x é independente e o g de x é dependente. Porque o g de x, tá? Ele depende do x. E o x, por sinal, não depende de ninguém. Por isso que ele é independente. E o g de x é dependente, tá? Então, assim, g de x igual a x ao quadrado. Vamos analisar. Quando x for menos 1 ao quadrado, 1. Quando x for 0, 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, essa lei de associação, que é essa função, ela associa cada elemento do domínio à imagem, está realizando a sua função, isso? O seu papel, melhor dizendo, para não confundir as palavras aqui. Um exemplo, pessoal, de uma situação, a gente vai fazer a conversão aqui, na verdade, porque a gente tem... Por que conversão? Porque a gente tem a representação textual de uma situação e a gente vai converter para a representação simbólica. Então, a conversão da representação textual para a representação simbólica, correto? Uma empresa de táxi cobra bandeirado, um valor fixo, tem um valor fixo de R$5 e ainda um valor de R$1,50 para cada quilômetro percorrido. Determine a lei da função correspondente ao valor cobrado pelos taxistas dessa empresa e qual é o valor cobrado em uma corrida de 12 km. Então, assim, quando você vai começar a converter essa representação da situação algébrica, no caso a representação textual para a representação simbólica, você tem que tomar cuidado para que todas as conversões realizadas elas sejam expressas para que ocorra o real entendimento disso. Tá? Então, a princípio, a gente faz o seguinte. Considere, seja P de x, o preço cobrado em função da distância x percorrida, nessa distância que é dada em quilômetros. Então, assim, você percebe o seguinte, P de x será a nossa função, ou seja, o preço está dependendo da distância x, ou seja, preço em função de x. Então, você já começa a entender que o x será independente, ou seja, a distância percorrida é independente e o preço é dependente, porque o preço depende da distância, certo? Então, nós teremos o seguinte, o preço de x, o preço que quem utilizar
o táxi irá pagar é 1,50 vezes x, ou seja, 1,50 que é o preço por quilômetro rodado, multiplicado pela quantidade de quilômetros que você roda. Só que aí tem um valor fixo que você já vai pagar, independente da quantidade que você percorrer nesse carro, que será o 5 mais 5, ou seja, 5 reais, certo? Então a função é essa função aqui, P de x, né? 1,50 mais x, ou seja, o preço em função da distância x percorrida, certo? Aí a gente tem que entender o seguinte, que nesse caso, nessa situação, esse x aqui, ele é um valor, né, positivo, porque como se trata de distância, não teria como você, assim, nessa situação aqui, dizer que você percorreu uma distância menos 3, por exemplo. Tá? Então o nosso domínio aqui seria qualquer valor real positivo, né? Claro que considerando as limitações também, né? Você não ia percorrer, por exemplo, talvez 100 mil quilômetros num táxi, né? Só um exemplo. E aí, por último, perguntou bem assim. Então já respondemos a primeira pergunta, né? Já determinamos a lei. A segunda pergunta é: qual é o valor cobrado em uma corrida de 12 km? Então você já tem o seguinte dado, né? X igual a 12 km, a distância percorrida vale 12. Se você tem o valor da distância, qual é o valor do preço? Substitua. Então, ó, P de X, né? P de 12. Você substitui aqui dentro do parêntese, ó, o preço em função da distância, que nesse caso foi 12. Qual será esse preço? Igual o 1,50 da função, esse aqui, multiplicado pelo 12 da distância, mais 5. Então nós temos que isso implica que P de 12 é igual, né? 1,50 vezes 2 mais 5, eu acabei repetindo aqui. Então 1,50 vezes 2 mais 5, né? Vai dar um total de R$23, né? Porque 1,50 vezes 12 dará 18. Mais 5, 23, certo? Então R$23 é o valor cobrado por uma corrida de 12 km, certo? Respondendo ao segundo questionamento. Segundo exemplo. Conversão da representação textual para a representação simbólica novamente. O exemplo 2 aqui. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$200, mais um custo de R$1,20 por peça produzida. Qual o custo de produção de 10 mil peças e quantas peças podem ser produzidas com 20 mil, né, reais? Então, assim, eu costumo sugerir, pessoal, que vocês façam o seguinte: anotem, né, os dados que a questão fornece e para você entender e compreender qual caminho você irá utilizar, né, para calcular, para descobrir o que se pede, né, para calcular o que se pede. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte: como ela está falando que o custo é dado em função da quantidade de peças, a gente começa a dizer o seguinte, ó, seja C de X, o custo, e X é a quantidade de peças produzidas, ou seja, o custo em função da quantidade de peças que produz. O que nós temos da questão? O que a gente pode descobrir aqui? Então, o custo em função de X é igual a 1,20, né, vezes a quantidade X de peça produzida, mais a quantidade fixa, que é quanto? Corresponde a R$200, tá? Esses vírgula 00 aqui, se você não quiser escrever na função, não precisa, talvez para não confundir na hora dos cálculos, mas não pode esquecer de no final, na resposta, acrescentar por se tratar de dinheiro, tá? Então, ó, assim, se forem produzidas 1000 peças, qual será o custo? Só substituir esse X do domínio por 10 mil, eu acabei falando 1000, né? Por 10 mil, tá? Então, ó, o custo de 10 mil, ou seja, o custo em função de 10 mil peças produzidas, será 1,20 vezes 10 mil mais 200, né? Que dá um total de 1,20 vezes 10 mil, 12 mil, mais 200. Então, o custo referente a 10 mil peças produzidas será de R$2.200, correto? Então, já respondemos o primeiro questionamento. Então, quantas peças podem ser produzidas com R$200? Vamos ver. Nós temos o seguinte: já descobrimos a função anteriormente, essa relação entre o custo e a quantidade de peças, né? Custo em função de x igual a 1,20 vezes x, mais 200. E a gente já sabe dessa questão seguinte, né? O outro dado que a gente tem, ó, o custo gerado por essa produção aqui foi de 20 mil reais. Então, nós temos o seguinte: o valor da imagem, custo de x igual a 20 mil, nós temos a imagem, queremos saber o domínio, ou seja, quantas peças foram produzidas para que o custo seja de 20 mil? É um processo contrário agora, tá? Você tem a imagem, quer saber o domínio. Então, assim nós temos o seguinte, ó. Você pega a sua função aqui e substitui os dados que você tem. O C de x eu já tenho o custo, quanto que é? 20 mil igual 1,20x, tá?
mais R$200. Eu não escrevi o 0,00 aqui, justamente para não precisa na hora desse cálculo, tá? Tem que ter esse cuidado de só para efetuar as contas, no final você acrescenta para se tratar de dinheiro. Então é o seguinte, eu vou escrever essa expressão, vou realizar essa conversão aqui da igualdade, tá? Vou inverter essa igualdade, então 1 em 20x mais 200 é igual a 20.000. Essa igualdade a gente pode fazer esse processo, tá? Pela álgebra é garantido que você pode realizar essa inversão da igualdade, correto? E aí o seguinte, isso é válido. Então 1 em 20x é igual a 20.000 menos 200, operando esse 200 aqui, certo? Então 1 em 20x é igual a 19.800. Como 1 em 20 está multiplicando pelo x, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então 19.800 dividido por 1 em 20, a gente descobre que x é igual a 165. Como o x se refere à quantidade de peças, então nós temos o seguinte. Com 20 mil reais, 165 peças poderão ser produzidas. Ou seja, se você produzir 165 peças, irá ter um custo de 20 mil reais. Ou melhor dizendo, de acordo com a questão, se você tiver um custo de 20 mil reais, quer dizer que você produziu 165 peças. Aí você entende o seguinte, 165 é o domínio, 20 mil é a imagem, correto? Certo. Aí a gente começa a falar também do zero de uma função. O que é zero de uma função? Explicando. Você tem uma função que você atribui valores do domínio e, logicamente, encontra os respectivos, o respectivo valor da imagem. Para cada domínio você encontra o respectivo valor da imagem. E aí o seguinte, o que é zero da função? O zero da função se trata daquele valor ou daqueles valores, se existirem, claro, que quando você atribuir aquela função, o resultado, ou seja, a imagem será nula. Então, como assim? Você tem que descobrir o valor do domínio que torna aquela função igual a zero, que torna aquela função nula. Um exemplo aqui a gente pode ter o seguinte, seja a função y igual a x mais 1. Do exemplo inicial que a gente já estudou. Qual é o valor de x que quando eu substituir nessa função aqui, a imagem será zero? Eu disse que esse y igual a x mais 1 era do exemplo inicial, mas na verdade tem uma pequena diferença. Porque lá no exemplo inicial, tá, o nosso domínio só tinha apenas dois elementos. Nesse caso aqui o domínio é x pertencendo aos reais, correto? Então x ele possui infinitos valores. Tá? Essa pequena diferença aqui de nomenclatura, tá? Então assim, para você descobrir qual é o zero da função, você tem que descobrir qual é o valor de x que quando eu substituir nessa função, a imagem será zero. Vamos calcular? Se eu quero descobrir o zero da função, você já pode entender o seguinte, a imagem será zero, ou seja, y igual a zero. Então eu substituo aqui, x mais 1 será igual a zero. X igual a 0 menos 1, que é menos 1. Então você já descobre o seguinte, o zero dessa função aqui, tá? O zero dessa função aqui é menos 1. Quando você substitui menos 1 aqui, menos 1 mais 1, 0. Tá? Então o zero da função é menos 1, possui um único zero. Tá? Exemplo 4. Seja a função g de x igual a 1/3 de x mais 2/5, em que x é um valor real, x é o domínio, ou seja, possui domínio real essa função. Tá? Esse valor de x aqui pode variar para qualquer valor real. Então, se eu quero descobrir o zero da função, o g de x é igual a 0. Então, qual é o valor de x que quando você atribuir a essa função, a imagem será nula, será 0? Você faz a igualdade, Isso implica que, se o g de x é igual a 0, então 1/3 de x mais 2/5 terá como igualdade aqui 0. Operando, nós temos o seguinte, você tira uma MC, de 3 e 5, 15, como são dois números que não têm multiplicidade entre si, então você pode multiplicar 3 vezes 5, 15, é o próprio MMC, é mínimo múltiplo comum. Então, 15, você faz o seguinte, 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1 dá 5x, vezes 1 dá 5, vezes x, 5x, 15 dividido por 5 dá 3, vezes 2, 6, como aqui é mais, então mais 6. 15 dividido por 1 que não aparece, 15 vezes 0, 0. Então você tem o seguinte, 5x mais 6 igual a 0, 5x, simplifica o 15, como tem esse 15 dividido em ambos os membros da igualdade, você pode simplificar. Ou pode, como melhor dizer, multiplicar cada igualdade aqui por 15 e acaba simplificando esse 15, Cada membro da igualdade. Então 5x igual a menos 6, x igual a menos 6/5, ou seja, o zero dessa função aqui é menos 6/5. Isso significa que se você substituir esse x por menos 6/5, o resultado será 0. Então, para você calcular o zero de uma função, você faz o quê? Iguala essa função a 0 e
calcula o valor do domínio. Tem um detalhe importantíssimo que eu vou dizer agora sobre isso. Uma diferença que é uma conversão enorme aqui. Analise. Aqui nós tínhamos nessa expressão, até esse momento aqui, função g em função de x. Tá? Então nós temos de função. A partir do momento que você iguala essa expressão a um valor fixo, não é função mais. O x ele não varia. X tem, se existir, claro, valor ou valores fixos. Ou seja, não vai ter uma variedade de valores. Não vai poder variar dentro do conjunto do domínio. X necessariamente tem um valor fixo que é menos 6/5. Então deixa de ser função a partir desse momento e passa a ser equação. Assim como no exemplo anterior. Y igual a x mais 1 era função. Quando você iguala esse x mais 1 igual a 0, deixa de ser função e passa a ser equação. Correto? Certo. Representação gráfica de uma função, pessoal. É interessante que a gente analisar mais um tipo de conversão. A gente começa a realizar a conversão muitas vezes, da representação simbólica de uma função para a sua representação geométrica. É interessante a gente revisar antes disso, o espaço bidimensional, o R2, certo? O espaço bidimensional, como o próprio nome já diz, ele tem duas dimensões reais, daí por isso que o R2 aqui, são duas dimensões reais. E a gente começa a lembrar do que chama de plano cartesiano, esses eixos ortogonais, correto? É interessante aqui a gente começar a mudar um costume que muitas vezes costuma chamar esse eixo de x e esse eixo de y, por estar associado ao domínio e à imagem da função. Porém, no plano cartesiano, esses eixos eles têm nomes, tá? Esse eixo da horizontal é chamado de abscissa e o eixo da vertical é chamado de ordenada. Então, assim, eixo das ordenadas tem o seguinte, abscissa e ordenada, tá? É o nosso plano bidimensional aqui, o plano cartesiano, correto? Então, para você conseguir plotar, registrar um ponto, por exemplo, nesse plano, você necessita, tá, do par ordenado, que a gente chama o seguinte, o par ordenado formado por x e y não é x, y, é o valor da abscissa e o valor da ordenada, tá? Você escreve assim e você marca o ponto aqui. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui. Vou voltar aqui para a gente começar a registrar alguns valores aqui. Suponha que você queira marcar nessa função, nesse plano cartesiano, o seguinte par ordenado. Abscissa 1 e ordenada 2, certo? Então, quando você marca aqui esse ponto com abscissa 1 e ordenada 2, eu acabei fazendo errado aqui, deixa eu apagar e fazer novamente, tá? Aqui. Então, entre parênteses, abscissa 1 e ordenada 2. Então, já marcamos aqui, já tem uma malha aqui justamente para entender isso. A abscissa desse ponto é 1, ou abscissa 1, tá? E ordenada 2. Marcamos o seguinte ponto. Um outro exemplo, suponha que seja abscissa menos 3 e ordenada, então menos 3, e ordenada 2. Então, olha, vou mudar, vou colocar diferente, vou colocar 3. Então, nós temos o seguinte, abscissa menos 3 e ordenada 3. É o ponto B. Ponto A, ponto B. É um ponto apresentado por uma letra maiúscula, tá? A confusão que muito se faz, às vezes, é quando é 0. Suponha que, por exemplo, seja abscissa 0 e ordenada 4. Então, se a abscissa é 0, quer dizer assim, o valor de x é 0. Ele não está, digamos, nem para a esquerda nem para a direita. O valor de x é nulo. Mas a ordenada vale 4. Então, ele está aqui justamente sobre o eixo das ordenadas. Então, quando a abscissa é nula, ele está sobre o eixo das ordenadas. Ou podemos ter também um outro caso, quando a abscissa for... quando a ordenada for nula. Por exemplo, suponha que a abscissa seja 2 e a ordenada seja 0. Então, marcando esse ponto, a abscissa vale 2, isso daqui. Como a ordenada é 0, o eixo vertical é 0. Ele não fez diferença no eixo vertical. Ele não está nem acima nem abaixo, está associando que é esse eixo, tá? Então, a gente diz assim que o ponto 2 e 0 é justamente aqui nesse local, certo? Ok? Então, a gente pode... a gente costuma fazer essa representação geométrica, fazer essa translação, fazer essa conversão do sistema algébrico para o sistema geométrico, tá? Utilizando o plano bidimensional. Esse software é um software chamado software de GeoGebra, tá? Tem muita utilidade no estudo, tá? De matemática e de outras áreas. Continuando,
a gente tem o seguinte, voltando aqui para nosso meio, então, vamos então fazer a representação de uma função, já que a gente revisou um pouco sobre o plano cartesiano. Vamos realizar a representação geométrica de uma função. Nós temos aqui um exemplo de uma função a partir de sua representação simbólica, né? Y igual a x mais 1. X é domínio, x é qualquer valor real, e y é imagem. O y está em função de x. Se o x é real, a imagem também será real, não é isso? Para você fazer essa representação geométrica aqui a princípio, é bom que você utilize a tabela. Você atribui alguns valores, tá? Essa tabelinha aqui atribui alguns valores para o domínio, tá? Agora, substituímos alguns valores para o domínio, e a partir desses valores do domínio a gente calcula a respectiva imagem. Como assim? Eu sugiro que você atribua valores próximos ao zero, para não ficar assim difícil para você marcar no seu plano cartesiano no caderno, por exemplo, tá? E aí, valores negativos, o nulo talvez, e valores positivos. Eu substituo aqui o menos 1. Quando o domínio for menos 1, quanto será a imagem? Então eu só substituo x por menos 1, y igual a menos 1 mais 1, que é 0. Então quando o domínio for menos 1, a imagem será 0. Quando o domínio for 0, qual será a imagem? Y igual a 0, no lugar do x, que é o domínio, mais 1, igual a 1. Tá? Quando o domínio for 1, 1 mais 1, 2. Quando o domínio for 2, 2 mais 1, 3. Então nós temos aqui pares ordenados. A gente pode entender assim, quando o domínio for menos 1, a imagem é 0. Por que a gente está escrevendo isso na forma de par ordenado? Para realizar a conversão, tá? Da representação algébrica para a representação geométrica, para plotar aqui no plano cartesiano. Então, quando o domínio for menos 1, a imagem é 0. Quando o domínio for 0, na segunda linha aqui, né? Na terceira linha, melhor dizendo. Quando o domínio for 0, a imagem é 1. Quando o domínio for 1, a imagem será 2. Quando o domínio for 2, a imagem será 3. Então, aqui o valor da abscissa e o valor da ordenada, tá? Olhando isso no par ordenado. Tá? Então, para a gente marcar esses pontos aqui no plano cartesiano, a gente pode fazer o seguinte. Observe. Vou marcar cada um desses pontos. O primeiro ponto que nós temos ali é o ponto menos 1 e 0. Então, ó, marcando o ponto menos 1 e 0, já apareceu aqui. Menos 1 da abscissa e 0 da ordenada, certo? O segundo ponto, nós vamos registrar. Então, pessoal, continuando, a gente vai marcar aqui então o segundo par ordenado. O nosso segundo par ordenado aqui, ele é formado pelas seguintes coordenadas, né? 0 e 1. Então, escrevendo aqui, ó, 0 e 1. Nós temos aqui então o segundo par ordenado que ele foi representado aqui, chamado pelo ponto B. 0 para abscissa e 1 para ordenada, correto? O terceiro par ordenado que nós temos aqui, esse, né? Ó, 1 e 2, correto? Então, ó, marcando aqui 1 e 2, já surgiu lá, já foi apresentado lá, correto? E, por último, o nosso quarto dos nossos aqui, o nosso quarto par ordenado, tá? Formado pelas coordenadas 2 e 3. Então, a parênteses 2, 3, ou seja, o valor da abscissa é 2, o valor da ordenada é 3. Você já consegue perceber o seguinte, esses pontos apresentam eles apresentam uma linearidade, correto? Então, a partir disso, você já consegue registrar, não que sejam somente esses os valores da nossa função, esses são os valores que você atribuiu, tá? Então, você já consegue perceber que você pode traçar o gráfico, que você pode registrar esse gráfico, você pode pegar a régua e tracejar, né? Traçar essa curva aqui, essa reta, certo? Então, eu vou fazer isso aqui utilizando o software, que é como já disse, o software de GeoGebra. Então, ó, marcando esses dois pontos, uma reta que é a partir de 2 pontos, tá? Eu tenho que fazer reta e não segmento de reta, então vamos voltar aqui, né? Novamente, tá aqui, pronto. Ó, a partir de 2 pontos você já consegue traçar a reta, certo? Então, pessoal, nós temos o seguinte: a nossa representação gráfica da função está aqui. Olha, essa função, tá? Essa função y igual a x mais 1, ela tem a seguinte representação geométrica, formada por essa reta, correto? Então, assim, se você for analisar aqui quem é o domínio dessa função, vou aumentar aqui a tela para ficar melhor. Quem é o domínio dessa função? Observe, o nosso domínio aqui, ele não é, tá? O nosso domínio aqui é todo o valor da abscissa, é todo o valor de x. Então, todo esse elemento da horizontal que refere ao domínio. Desses nós escolhemos apenas 4, mas todo o valor da abscissa que refere ao domínio e todo o valor da ordenada, nesse caso, refere à imagem, certo?
Então, o gráfico dessa função, que é a representação gráfica dessa função, é formada por esta reta, certo? Que aí você precisa, nesse caso, como é uma reta, se você já escolhesse apenas 2 pontos aqui, já daria para traçar esse gráfico tranquilamente, tá? Mas eu costumo pegar no mínimo 4 valores para ter mais certeza, ok? Então essa é a representação gráfica da nossa função algébrica, certo? E aí o domínio refere, nesse caso, aos valores da abscissa, o x que a gente substituiu, e infinitos outros, e a imagem é o valor da ordenada aqui, certo? Então a gente conseguiu apresentar isso a partir do plano cartesiano de 2 dimensões, não é isso? E utilizando nesse caso o software GeoGebra, ok? Aqui retornou o que a gente já tinha feito. Então esse foi um pequeno resumo que a gente falou sobre funções, tá? Sobre funções, sobre zero da função, representação gráfica da função. Muito obrigado e tenham bons estudos, viu?